Olha, meus irmãos, que belo, louvamos a Deus com o hino 140, que fala da ressurreição de Cristo. A sepultura ele saiu. Me ajudem aí a mostrar esse hino que eu puxo para a direita, para a esquerda. Bora, as irmãs que sabem isso. Diz que ele ressurgiu para a nossa justificação, para a nossa regeneração. E ele também morreu para a nossa condição pecaminosa, para que o pecado não reine mais sobre as nossas vidas. E Paulo afirma essa verdade em Romanos capítulo 6. Ele vai falar da sua morte e da sua ressurreição, e de que espiritualmente participamos desses dois aspectos do ofício de Cristo, da morte de Cristo. Amém. E ele começa dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos?
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O batismo não é um símbolo vazio para o cristão, verso 5. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, mas é uma verdade espiritual efetiva. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Amém. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Acabou aquela vida. O processo que era contra nós está arquivado, porque morremos. Ninguém vai julgar o morto. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Opa, levantamos para uma nova vida. Justificados com Deus, em paz com Deus. Não há mais nenhum processo que reclama contra nós. Amém. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, verso 9, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando haver morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E Cristo morreu, tanto morte física quanto as consequências espirituais do pecado, que é a morte. E bem-aventurado aqueles que não sofrem o dano da segunda morte, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais, uma atitude voluntária de oferecer cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas o contrário, irmãos, oferecei-vos a Deus. Vamos desfrutar dessa nova vida, oferecendo-se voluntariamente por amor a Deus, como ressurretos. A vida da ressurreição está em nós. Da sepultura ele saiu, e nós estamos desfrutando dessa nova vida. Ressuscitamos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de retidão, de justiça, de santidade, de vida separada, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Acabou. O ministério do Espírito Santo e da nova vida é superior ao ministério do pecado. Portanto, não nos dominará mais esse senhor cruel que nos levava à morte, pois não estamos mais debaixo da lei que só mostrava a condição correta e avultava o pecado, mas não dava condição para cumprir a vontade de Deus. Estamos na graça que agora nos ensina, como diz Paulo. A graça manifestou trazendo salvação aos homens e ensinando-nos que, renunciando o pecado, temos condições de viver o presente século de maneira sóbria, sensata, prudente, uma vida separada para Deus. Amém. Essa graça traz a condição de viver a vontade de Deus, porque essa graça nos coloca tanto na morte quanto na nova vida em Cristo Jesus. Amém. A graça nos leva a desfrutar da morte para o abandono do pecado, mas a graça também nos leva para a nova vida, a vida da ressurreição que se estabelece diariamente. Portanto, não reine mais, acabou. A graça de Deus está dizendo a nós, acabou, irmãos. Então, hoje, Cristo está sendo mostrado a nós, os seus benefícios, os seus sacrifícios em sua mesa. Amém. E ressaltando a importância de que acabou. É nova vida com Deus, é graça que nos ensina a viver para Deus. Amém. Então que essas verdades estejam em nossos corações, estejam no coração de todo o povo de Deus, trazendo esperança, alento e sobretudo força para vencer o pecado e viver para Cristo. Vamos orar. Eu convido vocês a se assentarem. Vamos orar e apresentar os elementos, irmãos, o pão e o vinho que estão aqui diante dos irmãos, e que Paulo diz que, assim como ele recebeu de Cristo, ele ensinou àquela igreja que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e deu graças e partiu e disse: isso é o meu corpo que dá por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado e participar da Páscoa, da ceia da Páscoa, ele representou aquela ceia, aquele cálice de vinho, como sendo o seu próprio sangue, e disse: é o sangue da nova aliança.
Olha, vocês estão na nova aliança. A igreja de Corinto estava na nova aliança. Essa aliança é onde Deus escreverá em vocês a sua lei, dará a vocês um novo coração e fará com que vocês andem nos seus caminhos. Então, essa é a nova aliança, essa aliança espiritual, onde também exige de nós uma atitude espiritual, um culto espiritual, uma vida espiritual para Deus, uma vida que examine-se a si mesmo para servir a Deus, uma vida de profunda consciência. Essa é a vida da nova aliança, de conhecimento de Deus e de si mesmo, como diz Calvino, e acima de tudo de consciência, para participar da mesa do Senhor de forma bastante consciente, examinado e acima de tudo crendo na graça, de que a graça vai nos levar a vencer os pecados, de que a graça vai nos levar a ser como Cristo foi, porque a luz do justo vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então vamos orar, curve as frontes e apresentar o pão e o vinho que representa o sangue e o corpo do Senhor. Vamos orar. Senhor, o Senhor saiu da sepultura. As ânsias da morte não podem contê-lo, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor levantou daquele sepulcro como estava escrito. Ao terceiro dia, ressuscitou para a nossa justificação, regeneração. E nós estamos, ó Deus eterno, como que desfrutando dessa nova vida em Cristo Jesus, dessa ressurreição, dessa vida que surgiu ou que ressurgiu dos sepulcros. Como diz Paulo, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus é o mesmo poder que nos levantou dos mortos espirituais para nos dar vida juntamente com Cristo. É pela graça que somos salvos, Senhor. E é também pela graça que estamos aqui nesta manhã, examinando-nos, ó Deus, debaixo da luz da Tua Palavra. Da luz da Tua Palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos traz alento, que nos traz esperança. E examinando-nos à luz da Tua Palavra, vemos o tanto que ainda estamos distantes do Teu padrão e da Tua vontade santa, Senhor. Por esta razão, a nossa consciência nos leva a pedir perdão, por haver ainda em nós uma lei que guerreia contra a lei do Espírito, contra a lei da nova vida, contra a lei da vida da graça. E queremos pedir o alento do Senhor, a força do Senhor, participando deste pão e deste vinho, que representa toda a vida de Cristo, o benefício dele em prol do seu povo, para que esta vida espiritual se estabeleça em nós, nos dando condições de sermos mais santos, mais fiéis, amém, mais corretos, mais firmes, mais engajados, mais resolutos em vencer, ó Deus, tantas fraquezas que ainda residem em nós. Separa estes elementos, Senhor Deus, do uso comum, para que o Teu povo pela fé se alimente de Cristo, para que o Seu povo pela fé, Senhor, desfrute espiritualmente e pela fé dos benefícios da cruz de Cristo, tanto da morte para o pecado, tanto da vida para Deus. Amém. É o que em Cristo te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já. Salvador. Quem for participar, meus irmãos, se coloque de pé, já que o Ricardo está servindo a ceia aos irmãos.
da seguinte forma: bem conhecidos irmãos, porque eu recebi do Senhor, porque eu também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então vamos fazer memória de Cristo, irmãos, comendo o pão que representa o corpo e tomando o cálice que representa o sangue do Senhor. E cantarmos a última estrofe do hino 2 e 5. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, por ser mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a ele agradecendo a Deus pelo perdão de Cristo. Os demais se assim. Assim, ó Deus, nós te agradecemos por tudo que Jesus e toda a sua santidade e perfeição, ter descido dos céus e ter morrido na cruz, para nos poder salvar da ira. Somos gratos a Deus pelo teu amor maravilhoso, pelo teu cuidado para conosco, por este zelo, ó Deus, de mandar Cristo Jesus desde tempos eternos, para morrer em uma cruz, para que pudéssemos ter o perdão e assim pudermos desfrutarmos da vida eterna. Amém. Cristo Jesus. Nós te somos gratos por isso e que possamos, ó Deus, todos os dias de nossa vida estar lembrando do sacrifício de Cristo na cruz e seguirmos o exemplo dele, ó Deus, para que possamos viver uma vida que te agrada e que o Senhor se alegre conosco, Pai. Agradecemos por esse dia, por este domingo, pela tua palavra, Senhor, palavra dos nossos corações. Amém. Também agradecemos desde já o Deus, o alimento que partilharemos aqui, ó Deus, de comunhão com os nossos irmãos. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, tendo misericórdia de nossas vidas, ó Deus, Amém. dispensando sempre a tua graça e misericórdia sobre nós. Guarde a vida de cada um aqui e daqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Que o Senhor seja com cada um deles também. Pedimos também que o Senhor guarde a vida dos nossos demais irmãos nas outras igrejas, ó Pai. Que o Senhor seja com cada um deles, Deus. Em nome do Filho de Jesus, com perdão pelos nossos pecados. Amém. 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 Está encerrado até o horário do almoço.